ouvindo e praticando as palavras de Jesus. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, está escrito: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ouvir e praticar as palavras do Senhor Jesus é a sabedoria, a verdadeira sabedoria espiritual. Ouvir e praticar. Pois Jesus, ao concluir o seu grande sermão da montanha, como é conhecido, ele fez uma aplicação extraordinária, dizendo que todo aquele que ouve a sua palavra e a pratica é semelhante a um homem sábio que edificou a sua casa. A palavra casa é apenas uma metáfora para falar da vida e das ações, para falar do caráter e das atitudes de uma pessoa. Jesus diz que a casa deve ser edificada sobre a rocha. A rocha é o próprio Cristo Jesus, para que tal edificação resista à ação devastadora do tempo e até da eternidade, possa resistir às provações, às tentações, o julgamento, mas a insensatez, conforme Jesus, reside em ouvir a sua palavra e não praticá-la, pois tal atitude se assemelha à atitude de um homem que não tinha bom senso, chamado por Jesus de insensato. Tal homem construiu a sua casa sobre areia. Areia aqui é uma metáfora para falar exatamente dos alicerces humanos. De que tipo de alicerces humanos? Exatamente do dinheiro, da cultura, dos títulos, da fama, da popularidade. Tais alicerces não resistem às provações. Tais tipo de atitudes, para aquele que pensa estar seguindo Jesus e fundamenta a sua casa em tais frágeis alicerces, essa pessoa está agindo de modo contrário ao que Jesus ensinou. Todo o sermão que Jesus pregou, conhecido como Sermão do Monte, foi exatamente para falar do seu código de ética, o código de ética do reino de Deus. Ele estava mostrando uma forma superior de vida, de comportamento, uma forma excelente de agradar a Deus. Tanto é que nos versículos anteriores aos que lemos, Jesus explicou que é pelo fruto que se conhece a árvore. Ele falou daqueles que apenas mencionam o nome de Deus, mas não fazem a vontade do Pai. Assim, ele deixou claro que aqueles que apenas mencionam o Evangelho, mas não vivem o Evangelho, não poderão resistir até o final de tudo para poder encontrar-se com o Senhor. Mas aqueles que, ao ouvirem o Evangelho, acreditam nele, ao ouvirem sobre Jesus, o recebem como seu Senhor e como seu Salvador, e de forma íntegra e prudente permanecem fiéis, estes receberão o elogio do Pai. Bem-estar, servo bom e fiel.